Olá, ouvintes da Rádio Desk FM, está de volta ao vivo no ano de 2016 o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081, pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você também pode dar sugestões, fazer perguntas e ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos a sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou Márcia de Freitas, mestrando do PPGE da UDESC e membro do grupo EduSex, grupo idealizador desse programa. A convidada do programa de hoje é a professora doutora Marlene de Faveri, e o tema do nosso programa é sobre a Semana Feminista, que está acontecendo na FAED. Registramos também a presença hoje da mestranda do PPGE da UDESC também, professora Aline Zilli. Então, bom dia, professora Marlene, e bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Então, professora, nessa semana está acontecendo na FAED, a Faculdade de Educação da UDESC, a Semana Feminista. Você poderia nos contar um pouco como foi planejada e o objetivo dessa semana? E a importância do lema escolhido para a semana, violência, não se cale, denuncie. Então, temos já como, digamos assim, uma tradição, produzir uma semana feminista com um evento, né, diferentes eventos no mês de março, todo ano na UDESC, na FAED, por conta do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E nesse ano, então, programamos uma semana feminista, de segunda a sexta, termina hoje, com diversas atividades, que eu acho que a gente vai conversar sobre elas depois. Mas sobre a importância dessa semana, e do tema, né, violência, não se cale e denuncie, é sempre, cada vez mais premente e importante que denunciemos qualquer tipo de violência, seja ela sexual, física, psicológica, e que demos visibilidade a essas violências, de forma que as pessoas possam entender o que ela é, como ela aparece, em que interfaces ela está. E muitas pessoas, durante esses debates e essas conversas que a gente faz, acabam se percebendo como sujeito do direito, né? Muitas mulheres, às vezes, nossa, eu não pensava isso, eu não sabia isso, eu não imaginava que isso poderia ser uma violência, ou como eu posso contribuir para que isso não aconteça, como posso educar os meus, né? Os que me rodeiam, ou incentivar para que não pratiquem nenhum tipo de violência. Então, e aí eu quero tocar num ponto que é a Semana contra a Violência, a Semana feminista, acontece dentro de uma universidade e ela atende, ela tem como público-alvo jovens, né? Muitos jovens, mulheres e homens que estão cursando a universidade, também aberto à população, né, à comunidade em geral, e que se deparam com essas temáticas. E é nisso que a gente aposta, né? Numa forma feminista de viver um mundo sem violência, sem sexismo, sem homofobia, sem racismo, né? Um mundo onde as relações possam ser mais igualitárias, e tenham equidade e respeito, né? A diversidade e a diferença. Então, é nisso que a gente aposta e por isso que a gente todo ano faz, batalha, luta, né? E somos feministas dentro do Laboratório de Relações de Gênero e Família, né? Da UDESC, e apostamos nisso. Né? Na segunda-feira foi apresentada a sketch Ofélia, e a mesa discutindo feminismo, gênero e raça, ciência, militância e literatura. Como foram esses dois momentos? Tá. Ofélia não aconteceu por conta que choveu e aconteceram uns problemas, mas vai ser reprogramado. A mesa que aconteceu segunda-feira feminismo, gênero e raça, foi muito importante, né? Teve a presença
da professora Simone Schmidt e a presença da aluna Carol, uma aluna da 7ª fase de História, e elas enfatizaram a importância de uma palavra chamada interseccionalidade, que é como a gente precisa pensar as relações sociais cada vez mais a partir de 3 palavras ou mais, mas principalmente 3 palavras bem importantes, que são gênero, raça e classe, né? Ou seja, a importância de olhar, observar, analisar, interpretar e produzir ações que permeiem essas 3 possibilidades, essas 3 categorias de análise na sociedade, né? Que são o gênero, as relações de gênero, as relações raciais, né? E o racismo e as relações da classe, né? Em que lugar social estão as pessoas. E dentro disso, então, essa mesa enfatizou muito o olhar interseccional e um olhar pós-colonial, que a gente, durante muito tempo, houve um feminismo que pensou as relações sociais, né, e as mulheres dentro dessas relações a partir de um olhar muito cêntrico, muito europeu, muito branco, digamos assim, né, e que nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, mas cada vez mais, se procura olhar a partir não mais só do centro, né, mas assim, trazer o pensamento e as palavras e a voz das pessoas que efetivamente estão, né, naquilo que a gente chama de, não gosto da palavra periferias, mas que não estão nas relações do centro. E aqui nós temos hoje a possibilidade de ouvir, e isso é muito bom, a voz das mulheres africanas, das mulheres negras, das mulheres indianas, das mulheres latino-americanas, né, das mulheres de qualquer parte do mundo e que podem falar sobre si. Então, o olhar interseccional e pós-colonial significa dar a voz, ouvir, não é dar a voz. Nós não damos a voz, elas têm a voz. É proporcionar que a voz seja ouvida e visibilizada, porque a voz sempre tiveram, que foram silenciadas, né? Ou estiveram silenciadas por N contingências que não dá tempo de explicar aqui. Então, é muito importante pensar. Essa mesa, ela trouxe essa contribuição muito grande, né? Feminismo, gênero e raça. Feminismo, gênero e raça. 3 palavras importantes, né? Que mostram um feminismo ativo, cada vez mais vivo, e pensando, e se repensando, e pensando a inclusão, então, cada vez maior, a inclusão, mas especialmente o protagonismo das pessoas que devem falar por si próprias, e nós temos que estar muito atentos e atentas a tudo isso, né? Professora, na terça-feira foi proporcionado um momento do Cine Debate, né, com o filme As Sufragistas. Foi feita oficina de customização de camisetas, elaboração de cartazes e combinou com a Marcha das Mulheres realizadas no centro de Florianópolis. Conta pra gente como foi o desenvolvimento dessas atividades nesse dia. Então, na terça-feira de manhã foi apresentado o filme As Sufragistas. Esse filme está sendo lançado agora, esse ano, né? E está já aqui em Florianópolis, depois de umas encrencas aí que não queriam trazer o filme para cá, e houve muita briga. Como aquele outro, né? A Garota Dinamarquesa, um outro filme também que ia passar direto por aqui, mas houve bastante insistência da DEA, etc., e acabou passando nos cinemas. O filme As Sufragistas, ele foi apresentado na terça-noite na FAED e na quarta, na terça-feira e na quarta. Foram duas exibições. Uhum. E foi muito importante porque, primeiro, nós tivemos o auditório lotado nas 2 sessões, né? Tanto que faltaram lugares no nosso auditório da FAED, e principalmente porque o tema mostra, né, as lutas das mulheres, no caso do filme das mulheres inglesas, em 1912, lutando por direitos, né, contra a opressão que viviam e contra todo tipo de assédio, né, físico, psicológico e sexual, e procurando se colocar, né, frente a se colocar no poder no sentido de buscar o voto, né? Elas entendiam naquele momento isso. E esse filme, então, mostrando essa luta das mulheres, dá uma dimensão de que há 100 e poucos anos atrás, essas lutas eram fortes e importantes, e elas continuam hoje. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, mas nós precisamos sempre renovar e mudar, e cada vez mais lutar pelos direitos das mulheres. E eu quero dar ênfase
ao público que estava nessas duas exibições do filme As Sufragistas, majoritariamente um público jovem, né? Meninos, rapazes, moças, ou seja, os nossos alunos e alunas da universidade, de diferentes centros, da UFSC, e pessoas da comunidade que viram no site e que resolveram ir assistir o filme. Então, os debates foram muito profícuos, né? Muito alentadores no que tange a esperança de que, sim, o feminismo está vivo e que nós temos pessoas que vão nos seguir, né? Porque nós não somos eternos, então nós somos uma geração que viveu, uma geração anterior à nossa, evidentemente, e a minha geração, que viveu fortemente os primeiros embates, né, de tudo isso, e que essa geração vive outros embates, mas que ela tem coragem e vai. Então, eu saúdo muito essa geração, essa juventude, né, que vem com muita força, né, contra qualquer tipo de violência e a favor dos direitos, né, das mulheres e, da cidadania em geral. Professora, e como foi a Marcha das Mulheres no centro de Florianópolis? Eu também estava lá participando e vi que tinha bastante movimentação, foi muito bacana. Fizemos uma chamada de que na terça-feira a nossa programação dentro da Semana Feminista e do Laboratório de Relações de Gênero e Família seria ir para a rua, né? Vamos para a rua, vamos participar, mas vamos antes fazer uma concentração, produzir cartazes e conversar sobre isso. E assim foi feito, né? Fizemos um bocado de cartazes, reunimos pessoas de diferentes centros que apareceram por lá, inclusive pessoas que viram no site, foram lá. Fomos para o centro, participamos da passeata e foi muito importante porque eu penso que para essa juventude também o aprendizado da rua, o aprendizado de estar no meio da manifestação, o aprendizado de ouvir, né, de participar é muito importante. Quando eu era estudante de Sociologia e depois de História, né, eu fiz as duas faculdades, eram os anos 80, um tempo de muitas manifestações, e a gente participava muito, né? O meu aprendizado político, o meu aprendizado como feminista, né, lutadora e tal, se deu muito nessa coisa de ir para a rua, de conversar, de fazer manifestação, de se reunir, e isso está voltando a acontecer. Que bom que está, né? Então, e a passeata ou a movimentação na rua, no centro de Florianópolis, foi muito produtiva nesse sentido, né? E eu espero que cada vez mais se possa levar, né, a juventude para as ruas e que essa juventude possa cada vez mais participar. Então, quinta-feira foi a tarde de apresentações artísticas, exibição de pôsteres, equidade de gênero, sim, com atividades do ensino médio de uma escola de Itajaí. Como é que foi esse dia? Foi muito legal. Então, assim, quinta-feira, ontem, nós já tínhamos exposto, né, há uma exposição na FAED de 38 banners que vieram da Escola Estadual de Ensino Médio Henrique da Silva Fontes, de Itajaí, que foi um trabalho feito por uma professora dessa escola, a professora Eunice Sansonovics, uma historiadora, em parceria com o PIBID da Univale e o PIBID de Diversidade. Produziram quase 50 cartazes e nós conseguimos trazer os 38 cartazes, que foram expostos, né, distribuídos pela universidade, pela FAED, e tem banners, né, e tem espalhados assim alguns concentrados e outros pelos corredores e tal. E chama muito atenção porque, por vezes, esses banners chocam, né? Eles trazem coisas muito contundentes e então isso foi uma coisa muito importante, né, que está acontecendo. E ontem à noite, então, houve um evento, né, musical, artístico, onde fizeram parte abrilhantaram a noite a professora Jimena Furlani, o professor Antero Maximiliano Reis e a professora Glaucia Assis, que tocaram violão e cantaram, né? A Glaucia cantou e os outros dois tocam violão. A Jimena, inclusive, tem uma banda, né, só de mulheres, que é muito legal. E foi chamou bastante atenção e tinha muitas pessoas assistindo. E deu uma chuva muito forte na hora, então deu um clima assim, muito intimista, né? Até por conta daquilo. Então foi muito legal. A gente pensa em fazer muitas vezes esse tipo de atividades, né, lúdicas, com música e com cartazes e tal. Então foi uma atividade bem importante. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora doutora Marlene de Favre, da UDESC, e a nossa conversa é sobre a Semana Feminista que está acontecendo na FAED.
Hoje à tarde, professora, se encerra a Semana Feminista da FAED com uma roda de conversa, gênero, ensino e diversidade. Você pode contar um pouco sobre essa roda de conversa e aproveitar e fazer o convite para quem está nos ouvindo, se quiser participar, se é só vir, se tem que fazer inscrição, como é que funciona? Sim. Uma das preocupações, dentre outras tantas, né, mas uma das preocupações do feminismo e dos estudos de feminismo e gênero é justamente a questão da educação, né? Se nós não tivermos uma educação inclusiva, uma educação de gênero, uma educação para o respeito à diversidade, nós não teremos um mundo mais humano e mais democrático e menos violento. Então, essa é uma preocupação constante. Pensando nisso, então, está na programação para hoje, às 14 horas, uma roda de conversa com a professora Onice Sansonovics, como eu já falei, a professora da Escola Estadual de Ensino Médio Henrique da Silva Fontes, de Itajaí, e com a professora Caroline Jaques Cubas, que é a professora da área de ensino da UDESC, né? Então, da FAED UDESC, Centro de Ciências Humanas e da Educação. Essas duas professoras vão puxar a roda de conversa, que vai trabalhar justamente as questões de gênero e ensino, né? O ensino e a educação. E aqui a ênfase que a gente tem que dar, que vai aparecer na mesa, ao respeito à cidadania, ao respeito à cidadania, à equidade de gênero, ao não sexismo, ao não racismo, à não homofobia e outras fobias, e especialmente na questão de uma educação de meninos, né? Se nós não educarmos os meninos de hoje, os homens de amanhã, os jovens de hoje, nós nunca teremos uma sociedade menos violenta. Hoje nós temos, a cada 13 minutos, hoje no Brasil, uma mulher é violentada de alguma forma. Então, isso é um dado muito triste, né? Que não se muda se não muda a educação. Então, eu gostaria de convidar todas e todos os interessados, a comunidade em geral, aos alunos e alunas, às 14 horas hoje, no auditório da FAED, então, uma roda de conversa, que se chama Gênero Ensina, com as professoras Onice e Caroline, né? Vai ser o fechamento da semana com esse importante tema e contamos com a presença, né, de todos e de vocês também. Então, professora, falando um pouquinho disso, eu apresentei um trabalho no Congresso de Gênero e Sexualidade em Campina Grande, né? E uma das pesquisas apresentadas foi justamente isso, assim, essa pesquisadora foi numa escola básica, né? De 6º ano ao 9º ano, fazer essa pesquisa com os adolescentes. E viram que realmente, assim, isso já com os adolescentes ainda permanecem, né? De ele dizer a roupa que a namorada ia colocar na mesma faixa etária, para onde ia, para onde não ia. Então, isso aí já acontecia já do 6º ao 9º ano, isso é bem presente, né? Então, por isso que é bom mesmo estar... Sim, não tem nenhuma dúvida. Né? Que é por aí que a gente precisa ir, né? Nós assistimos cotidianamente as violências, esse cancro social que é a violência, né? E a violência contra as mulheres especificamente, a violência doméstica. Por conta disso temos leis, né? A Lei Maria da Penha, agora a Lei do Femicídio, que é muito importante, aprovada ano passado. O que é o femicídio, né? A morte de mulheres, que ela acontece muitas vezes porque homens ainda acham que as mulheres são sua propriedade, que eles são donos dela, e que se ela olhar para o lado, ele dá um tiro e mata, porque ele tem o direito sobre o corpo dela. Esta é uma coisa que tem que enfatizar. O corpo não é do outro, né? O corpo é nosso, o corpo é das pessoas, cada um tem o direito ao seu próprio corpo. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem por conta de posse, né? Então, essas coisas têm que ser muito enfatizadas e elas passam necessariamente pela educação. Daí a importância, né, desses temas e desse tema, como você falou, as escolas, as pesquisas estão mostrando que isso ainda está muito premente, infelizmente. Isso, né? com os adolescentes mesmo, né? Saía mesmo, assim, a professora mostrou os dados de que elas tinham que a roupa eles controlavam, para onde ia, com quem falava, o celular, com quem ligava. Isso adolescentes. Né? Então, é bem preocupante os adolescentes depois Então, veja bem, as pessoas não nascem assim. Os homens, aqui falando dos meninos que querem controlar as meninas, os homens querem controlar e controlam as mulheres e as violentam, eles não nasceram com essa violência. Isso vem daquelas relações que são construídas desde pequenininho. Se não tiverem relações para o respeito, né, a diferença e uma educação para a não violência e para a equidade de gênero, não vai ter mudança. E aqui eu quero enfatizar uma questão bem importante, que gênero não é ideologia. Ideologia é uma palavra inventada
ali pelas instituições religiosas, né, várias delas, a católica, a evangélica, para poder minar, né, um assunto, um tema da diversidade nas escolas e nos currículos escolares, com medo, possivelmente, de algum poder, eu sei lá qual, mas, na verdade, o gênero é uma possibilidade, uma perspectiva de olhar que possa abarcar essas questões na educação. A questão da diversidade, do respeito à diferença, da equidade, né, entre homens e mulheres, do cuidado de si, do cuidado do outro. Então, gênero é isso. Não é ideologia, né? Para quem está pensando que gênero, ainda acredita que gênero é uma ideologia destrutiva, perniciosa, por favor, informe-se, né? É preciso ter informação. Não é assim. A gente já falou muito disso e continua falando. A professora Jimena Furlani, por exemplo, produziu uma belíssima cartilha explicando, né, minuciosamente, didaticamente, essa questão, né, que está aí nas redes, está no nosso site, e que deveria ser lida por todos, né, para entender. Então, se não tivermos uma educação onde as questões de gênero, no sentido do respeito à diferença, na equidade de gênero, na igualdade de direitos políticos e da cidadania, né? Ao não sexismo, né? Ao não racismo, uma educação não homofóbica, uma educação inclusiva, nós não teremos mudanças. E é a categoria gênero de análise que pode, não só ela, mas ela é uma das que pode proporcionar e que proporciona efetivamente uma educação mais igualitária. Então, a nossa grande questão, assim, gênero é importante, sim, ele tem que ficar nos currículos escolares, ele tem que ser abordado em sala de aula, e não é necessariamente com a palavra gênero, com fins teóricos, não, a palavra nem precisa aparecer. O que precisa aparecer é o conteúdo de si, né? As relações, né? O como mexer com isso nas relações. Então, a importância disso. E nós, do Laboratório de Relações de Gênero e Família, da FAED-UDESC, junto com o IEG, o Instituto de Estudo de Gênero da UFSC, o NIGS e outros grupos, né, aqui da cidade, ou do estado, ou do país, estamos numa cruzada, né, para poder manter esse lugar, né, do gênero nos currículos escolares. E até como a professora falou, assim, também para acabar com um pouco do preconceito em relação ao movimento feminista, né, que se associa muito só às mulheres. A gente ainda ouve hoje em dia, por incrível que pareça, pessoas, mulheres, né, homens, muitos, mas algumas mulheres que dizem, não. Ontem ainda ouvi isso na aula. Eu concordo com tudo, né, contra a violência, mas eu não sou feminista. Mas por que você não é? Não, porque ser feminista não é nenhum pecado. Ser feminista é simplesmente uma maneira de ser e de ver no mundo. Ser feminista é discordar de quaisquer tipo de violências. Se você se diz que não é feminista e você esculhamba com o feminismo, você está a favor das violências contra as mulheres e outras violências, né? Quaisquer que sejam, sexista, homofóbica, etc. Então, cuidar quando vai dizer, não, eu não sou feminista, né? Tem que ter cuidado. Eu já comprei umas brigas por aí, hoje estou mais cuidadosa, até porque as pessoas têm que se olhar, né? O feminismo, sim, o feminismo está muito vivo, o feminismo está muito presente. As jovens e os jovens, muitos jovens rapazes e principalmente as meninas estão engajados, estão se engajando. Nós temos vários coletivos hoje dentro das universidades, dentro das comunidades, dentro dos movimentos sociais, né? Na FAED tem o coletivo Grupa, tem o coletivo Aurora, que é um coletivo LGBT aqui da UDESC, tem o coletivo, agora esqueci o nome dos outros, mas, enfim, são as possibilidades, né? De que o feminismo se renove cada vez mais e que no sentido de que é preciso sim que o feminismo esteja cada vez mais vivo. E ele está vivo, e eu sou uma militante do feminismo. Eu digo e não tenho problemas com isso, eu sou feminista. Desde que me conheço por gente, né? Eu sei muito bem os caminhos pelos quais eu passei, a educação que eu tive quando menina no interior do país, numa comunidade rural, muito conservadora, onde as mulheres eram educadas minuciosamente para ter um enxoval, casar, ficar sob o jugo do marido a vida inteira, né? Etc. Eu tive a minha mãe, né? Era muito para frente, à frente de seu tempo. Ela sempre dizia, minha filha, estude, vá, procure seu caminho, e foi o que eu fiz. Com 18 anos, eu vim para Florianópolis estudar,
né, e abrir caminho para todos, né? Minhas irmãs, meus irmãos, a família veio, então todo mundo estudou e foi atrás, e ali, assim, eu percebi, né, fui percebendo o quanto minha mãe era feminista do seu jeito, no seu lugar, né? A primeira feminista que eu conheci na minha vida foi a minha mãe. E o aprendizado do feminismo é um aprendizado do estar nesse mundo e ter consciência de quem eu sou. Ontem eu ouvi de uma aluna do curso de mestrado em História a seguinte frase: com isto, com os meus trabalhos, com os meus projetos, com a desqualificação que homens davam para a minha pesquisa, eu fui vendo o quanto eu sou mulher, o quanto eu, enquanto mulher, tenho que lutar por meus direitos, o quanto eu tenho direitos e o quanto eu sou feminista. Essa frase valeu o semestre para mim. Que ótimo. Então, professora, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar este espaço para indicar alguma leitura específica, peça de teatro ou filme, que oportunize aos e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas que foram debatidas hoje? Ah, sim. Bom, filme né, no calor da hora, eu estou sugerindo que assistam, sim, As Sufragistas, né? Que é bem importante. Inclusive, tinha uma professora que estava na plateia na quarta-feira, na exibição do filme, que quis uma cópia para levar para o interior, para as mulheres das comunidades rurais, onde ela trabalha, né? Através de um curso, né? De cursos que ela leciona para as comunidades rurais. Eu achei isso fantástico, né? O filme não tem que ficar só na academia ou só dentro dos cinemas, o filme tem que circular. Então, o filme é Sufragistas e na carona eu levo o filme A Garota Dinamarquesa, que também traz uma temática muito contemporânea, né? Eu vi o filme e fiquei bastante motivada, né, com isso, eu acho importante. Tem outros tantos, mas vou ficar com esse por enquanto. Leituras, eu poderia te dizer tantas, né? Se eu quisesse pegar um clássico, eu diria, leia o Simone de Beauvoir, justamente O Segundo Sexo, o livro que deu tanta polêmica agora recente na prova do Enem, né? Por que não querem que se leia o Simone de Beauvoir? Porque ela diz, olha, nós não nascemos mulheres ou mulher, nós nos tornamos, assim como não nascemos homens, nós nos tornamos na cultura, na construção, na educação, na sociedade, naquilo, né, no local onde vivemos e na cultura que crescemos, é que nos tornamos isto ou aquilo, homem ou mulher. Isso não significa de jeito nenhum que podemos, em algum momento, escolher o sexo que queiramos. Não é isso. Isso é uma coisa dos fundamentalistas que querem, né, distorcer tudo. Então, Simone de Beauvoir é um clássico e para quem quiser aprofundar mais, né, tem uma revista chamada Revista Estudos Feministas, ela está online, não tem custo, portanto, né? Se você coloca na internet Revista Estudos Feministas, você vai encontrar link dessa revista, ela já tem mais de 20 anos, e ela são 3 revistas por ano e ela traz todos esses temas. Então, uma dica muito legal para quem quer se aprofundar, né? Então, tá, professora, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a presença da Aline também, né? E pedir para você, professora Marlene, que faça as suas considerações finais. Então. Bom, agradeço, né, o espaço. Acho bem importante que a rádio tenha esse programa, né, de educação sexual. Convido a todos e todas para a mesa de hoje à tarde, Educação e Gênero, né, às 14 horas na FAED. E conclamo a todos e todas, ouvintes, vocês, nós todos, a cada vez mais olhar o mundo com mais esperança, né, com mais respeito, com mais democracia, com mais inclusão, com menos violência, né, e que tenhamos um mundo melhor e com mais equidade. E é isso. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e às ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30, relembrando essa caminhada dessa semana que está acontecendo na UDESC, na FAED, e também para um momento de reflexão sobre essa temática que nós discutimos aqui hoje. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate, e nós vamos ficando por aqui. E vocês continuam com a programação da Rádio UDESC FM Florianópolis.